Vamos falar de um tema que suscita muitas controvérsias, que é a figura do anticristo. Existem divergências no meio cristão e, doutrinariamente, quem é o anticristo? Quem é o último anticristo? O anticristo apocalíptico. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, e já a partir do primeiro século, quando Jesus esteve entre nós, e ele veio, ressuscitou e ascendeu aos céus, num corpo humano glorificado, nós vamos ver que houve uma perseguição implacável para aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo, os do caminho. E aí surgiu a figura de anticristo. Vamos dizer que Domiciano, que era um rei, um imperador, que se proclamou Deus ainda vivo, e ele queria ser adorado, e ele martirizou aqueles que se converteram. O que dizer de Nero, que chegou a matar cristãos e colocar nos postes e incendiar para iluminar seu palácio? Esses eram um tipo de anticristo que já surgiram. Ou seja, eram pessoas malignas e enganadoras que se opõem a Cristo. Mas o fato é que a Bíblia fala que no final dos tempos aparecerá a figura do último anticristo. E enquanto alguns entendem que o anticristo é um sistema político, outros entendem que o anticristo é um sistema religioso ou uma força espiritual, a Bíblia é clara em 2 Tessalonicenses que o anticristo, ele é uma figura humana. E diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da fé. Isso é revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Aqui ele está dizendo que Jesus só vai voltar depois do aparecimento do último anticristo, que é uma figura humana, é um líder mundial. E diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. É um objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele vai ser adorado, vai ser reverenciado, ostentando como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo que vai surgir no final dos tempos. E quando esse anticristo surgir, ele vai... nós vamos ter agora aí uma grande tribulação, onde muitos serão martirizados por conta desse anticristo. Ou seja, ele se opõe a Deus, buscando usurpar o lugar de Cristo. Ele apresenta-se como um falso Messias, carismático e poderoso, engana muitos, levando à apostasia. Mas o fato é que, no final de tudo, ele será derrotado por Cristo e será lançado no lago de fogo. O anticristo, ele vai fazer oposição ao plano de salvação que Jesus trouxe para a humanidade. Ou seja, em resumo, esse anticristo, na realidade, é uma figura, né, que vai permear o mundo inteiro. E ele vai levar muitos à apostasia, muito a adorá-lo. Enquanto Jesus é a encarnação de Deus, o anticristo é a encarnação de Satanás. Então nós vamos ter que, no final dos tempos, ele aparece. Então não há nenhuma dúvida com relação a quem é o anticristo. O anticristo é uma figura humana que aparecerá no final dos tempos, e quando ele aparecer, haverá uma grande tribulação. A igreja estará dentro dessa grande tribulação. E logo depois da grande tribulação, Jesus volta. E aí nós teremos
o julgamento final, o juízo final, onde todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão no corpo glorificado, os que estiverem vivos serão arrebatados no corpo transformado, estarão vivos por Jesus por toda a eternidade no corpo glorificado. E aqueles que não aceitaram o evangelho de Cristo, juntamente com esses anticristos e todos esses que não aceitaram o evangelho de Cristo, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aí tudo termina desta maneira. Que Deus nos abençoe sempre.